Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao curso preparatório da OpenMap do Olympic Birds. Eu sou o professor Júlio César e eu estarei abordando o assunto de álgebra. Nessa primeira aula, nós iremos abordar o assunto de razão, proporção e regra de três. Certo? Inicialmente, razão. O que é razão? Razão é quando a gente faz a divisão entre dois números, ou medidas, tanto faz. A gente pega um número A, um número B, calcula a divisão entre eles. Por que isso? Porque a gente consegue determinar uma nova relação entre eles. Isso pode ajudar a gente de alguma forma no futuro. Por exemplo, se um número A e um número B se a razão entre eles, A e B, for igual a K, e se K for uma constante que eu sei, eu consigo determinar o A ou o B sabendo o valor de um dos dois. Por exemplo, eu posso tirar daqui direto que o A ele é igual a K vezes o B, na multiplicação, certo? Então, se eu soubesse o valor do K e o do B, eu conseguia determinar o do A. Dessa forma, vamos fazer esse pequeno exemplo aqui. Se A é igual a 4 e B é igual a 16, qual o valor de K? K ele é igual a sobre B. Isso quer dizer, nesse caso, meu K ele seria 4 sobre 16, se for valores fornecidos. Isso quer dizer, esse meu K ele seria 1/4. Certo? Bem tranquilo. Tá bom. Andando um pouco mais pra frente, a gente tem proporção. O que é proporção? Proporção é quando nós temos duas ou mais razões em que elas possuem a mesma constante K. Essa constante a gente chama de constante de proporcionalidade. Quer dizer que as duas razões possuem a mesma constante. Aí, analogamente ao que a gente falou anteriormente, sabendo dois valores aqui, a gente consegue determinar os outros. E podemos fazer esse pequeno exemplo só para aplicar esse conceito. Se A sobre B é igual a C sobre D, que é igual a K, e ele quer o D e o K nesse caso, eu posso substituir A igual a 2, B igual a 4, C igual a 3 e o D eu não sei. Aí, fazendo as multiplicações aqui, eu consigo determinar que o meu D vai ter que ser igual a 6. Certo? E novamente, fazendo que o K ele é igual a C sobre D, eu posso substituir, tendo 3 sobre 6. Por fim, eu encontro que o meu K ele seria 1/2. Então, a minha constante de proporcionalidade é igual a 1/2 nesse caso. De ver que 1/2 também é igual ao A sobre B. Seria 2 sobre 4, que também é igual a 1/2. Certo? Mas, tipo, como que a gente aplica isso numa questão, certo? Uma questão contextualizada. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Sabendo que um modelo de televisão possui razão largura por comprimento igual a 2/3, determine a largura de um televisor de comprimento igual a 240 metros. Certo? Então vamos começar. Quanto que vale o meu K? Meu K, pelo que ele falou, é 2 sobre 3, que é a razão largura por comprimento. E isso é constante. Então a gente tem aqui 2 sobre 3. Mas o que é isso aqui? É largura, vou chamar de L, por comprimento C. Certo? E o que a gente quer determinar? A questão ela pede para a gente determinar a largura. E ele me fornece o comprimento, sendo 240 metros. Então é só substituir a largura L por 240 metros de comprimento é igual a minha constante, que eu descobri que vale 2/3. Então, o L agora ficou muito fácil de calcular. 2 sobre 3. Esse 3 corta com 240, então 80. Por fim, eu encontro que o meu L aqui ele seria 160 metros. Bem simples, né? Então, legal. Propriedades da proporcionalidade. O que isso quer dizer? Quando a gente está fazendo questão de proporção, às vezes a gente vai ter que construir algumas relações. Mas sabendo essas propriedades direto, isso pode encurtar as contas que a gente vai ter que fazer. Certo? Então eu vou mostrar essas relações para vocês, que podem ser aplicadas a qualquer caso. Eu também vou demonstrar, vai ser interessante, né?
primeira relação, que é a mais simples, se eu tenho um x sobre y igual a w sobre z, eu posso fazer essa multiplicação cruzada e encontrar x vezes z igual a y vezes w, certo? Não demais. Essa segunda já é mais interessante, porque às vezes numa questão ele não vai dar os valores sozinhos, ele pode dar a soma. Então, olha aqui, se x sobre y é igual a w sobre z, isso quer dizer que x mais y sobre y é igual a w mais z sobre z. Como que a gente chega nisso? Bem simples. Se x sobre y é igual a w sobre z, e isso aqui é uma igualdade, isso quer dizer que eu posso somar um dos dois lados, certo? Então vamos dizer que eu somei 1. Então eu vou ter x sobre y mais 1 é igual a w sobre z mais 1. E aí, fazendo as continhas aqui, a gente já encontra direto x sobre y igual a w mais z sobre z, que é exatamente a equação que a gente queria determinar. Perfeito? Certo? Ó, essa aqui ainda é mais interessante ainda. Ela cai muito nas provas. E ela não é muito conhecida. Se eu tenho x sobre y igual a w sobre z, eu posso somar os numeradores e os denominadores e manter essa relação entre eles. E a constante continua sendo a mesma. Por que isso é verdade? Vamos fazer aqui. Vamos dizer que essa relação aqui seja verdade, certo? Utilizando a primeira relação que a gente encontrou, a gente pode fazer essa multiplicação com isso, certo? Com isso a gente encontra que xy mais xz seria igual a xy mais yw. Tava. Não, tá fazendo aqui. Ok. Corta. Tá. Voltando aqui. Então, utilizando a primeira relação, a gente consegue determinar, fazendo produto, que xy mais y mais xz seria igual a xy mais yw, certo? E agora, fazendo essa última continha, xy é igual a yx, então a gente vai ter que xz seria igual a yw. E olha, a gente voltou para a proporção inicial, que era verdade. Então essa relação ela é verdadeira, certo? Aqui, ó, exatamente a proporção inicial. Certo? Essa questão aqui é muito importante. Próxima relação. X sobre y igual a w sobre z, implica que x menos y sobre x mais y é igual a w menos z sobre w mais z. Essa aqui é a menos conhecida de todas, eu acho. Mas ela é extremamente importante e ajuda na velocidade de muitas questões, certo? Então, para mostrar essa verdade, eu vou fazer o mesmo método anterior. Utilizando a primeira relação, eu posso fazer as multiplicações. Então, fazendo a multiplicação aqui eu vou ter xw mais xz menos yw menos yz igual a xw menos xz mais wy menos yz, certo? E agora vamos ver o que pode cortar. Olha, xw desse lado corta. A gente também tem vamos ver aqui, não está chegando. YZ aqui, também corta esse YZ, certo? E agora esse XZ eu vou jogar para o outro lado, e esse aqui eu vou jogar para esse lado. Por quê? Porque eu vou ter 2XZ igual a 2YW. E com isso, a gente consegue determinar que x sobre y, cortando esse 2 com esse 2, passando o y dividindo, o z dividindo,
igual a W sobre Z. Então, novamente, a gente voltou para a relação inicial e tudo verdade. Então essa relação é válida, certo? Note aí essas propriedades que são muito importantes, certo? Regra de 3, simples. Regra de 3, basicamente uma proporção disfarçada. Por quê? Porque vai ser uma questão contextualizada em que você vai utilizar, praticamente fazer uma tabela para melhor estruturar essa proporção que você vai fazer. Mas a regra de 3 ela também traz algumas pegadinhas, porque às vezes os números, os valores, eles não são proporcionais propriamente. Às vezes o inverso deles que é proporcional. E você tem que fazer uma pequena adaptação quando você vai resolver as questões. Mas vamos fazer os exemplos aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, certo? Exemplo 1. Se um carro consome 4 litros de gasolina em 6 horas, quanto tempo levará para consumir o galão de 20 litros? Então, primeiros passos da regra de 3, a gente vai fazer uma construção de tabela, certo? Então eu vou dizer que primeiro vai ser litros, e aqui eu vou dizer que é o número de horas. Vou até escrever litros aqui, certo? E horas. Por que eu vou fazer isso? Vamos dizer assim, inicialmente, o que ele me fornece? Ele falou que 4 litros são consumidos em 6 horas, certo? E o que eu quero descobrir? Quanto tempo? Então eu vou falar que aqui é uma variável x, ele vai consumir 20 litros, foi o que ele me forneceu, certo? Vou colocar aqui 20. E acabou. Agora chega um parte mais importante, regra de 3. A gente tem que observar se as grandezas são proporcionais ou não, como tinha dito, certo? Então vamos pensar assim. Se eu tenho uma quantidade de litros e eu consumo ele em tantas horas, se eu aumentar essa quantidade de litros, essas horas também vão ter que aumentar, certo? Isso quer dizer que essas grandezas elas são diretamente proporcionais. E quando elas forem diretamente proporcionais, a gente pode escrever da seguinte forma: 4 aqui sobre 20, fazendo a razão entre eles, vai ser diretamente proporcional. Por isso tem a mesma razão. Isso quer dizer que vai ser igual a 6 sobre x. Interessante, né? Então a gente vai vir aqui, agora fazer as contas. 4 com 20, a gente pode escrever isso como 1/5. Daqui a gente já consegue tirar direto que o x vai ser 5 vezes 6. Isso quer dizer que o meu x vai ser igual a 30 horas. Então, nesse carro, após 30 horas, o galão será totalmente consumido. Certo? Ora, agora, nesse segundo exemplo, chega a pegadinha da regra de 3. Certo? Vamos ler aqui. 4 pintores pintam meu quarto em 24 horas. Quantas horas levarão 6 pintores? Vamos começar montando a tabela, sabe, básico. Toda questão assim de regra de 3, monta a tabelinha, fica mais fácil para você fazer as interpretações. Então vou colocar aqui assim, horas, e vou colocar o número de P, que seria o número de pintores, vamos dizer assim. Certo? O que ele me fornece inicialmente? Eu sei que 4 pintores pintam o quarto em 24 horas. E o que eu quero? Eu quero o número de horas que 6 pintores vão fazer, certo? Agora, se a gente fizesse do jeito normal, olha que estranho que era o resultado. Eu falaria que 24 sobre x seria 4 sobre 6, certo? Aí esse 24 que corta com esse aqui dá 6. Isso daria meu x igual a 36 horas, certo? Mas agora vamos interpretar esse resultado. Porque assim, se 4 pintores levam 24 horas, 6 pintores, eu vou ter mais pessoas trabalhando na mesma área, no mesmo comprimento, em tudo. Então eu estaria trabalhando no mesmo local com mais gente. 36 horas é maior do que 24. Então eu teria mais gente trabalhando no mesmo lugar, levando mais tempo. Isso não faz sentido, certo? Então aqui que chega a questão. Nesse caso, as grandezas elas são inversamente proporcionais.
inversamente proporcionais. Isso quer dizer o quê? Que o inverso da razão de uma que é igual a da outra. Calma, vamos ver aqui como eu exemplo com vocês. Isso quer dizer o quê? Vamos pegar um dos valores aqui e dizer que é o meu inversamente proporcional. Sempre que é o do x, vamos fixar ele. Então, esse aqui eu vou dizer que ele é fixo. Certo? Depois disso, fiz a análise e descobri que é inversamente proporcional. Se é inversamente proporcional, a gente vai inverter esses valores aqui, dessa fração. Aí, a gente vai chegar no quê? Que 24 sobre x vai ter que ser igual ao inverso da outra razão. Então, a gente vai ter 6 sobre 4. Então, aqui, corta com esse aqui, tá 4. Isso quer dizer x ele vai ser igual a 16 horas. Agora sim, para meus pintores estão trabalhando de forma correta. Certo? É bem simples, né? Montou tabelinha e tal. Sempre lembre de fazer análise de proporcionalidade. Regra de 3 composta. Composta. O que é a regra de 3 composta? Ela é basicamente como a gente vai ter várias regras de 3 juntas. Assim, a gente vai ter múltiplas delas e vamos ter que criar outras razões, porque às vezes os números eles não têm a mesma proporção. A gente vai criar um valor que seja da mesma proporção, certo? Vamos analisar um exemplo aqui para vocês entenderem certinho. Se 15 pintores pintam um muro de 90 metros em 10 dias, quantos dias 20 pintores pintam um muro de 60 metros? Vamos ver aqui. Então, primeira coisa, regra de 3, vou montar a tabelinha. Então, vou ver aqui, número de dias, pintores, metros. 10 dias, 15 pintores, então 90 metros de muro. Quantos dias 20 pintores pintarão 6 metros? É isso que minha tabela está dizendo, certo? Então, de novo, vamos fazer os mesmos passos. Como aqui eu tenho o meu x, eu vou dizer que esse cara aqui é fixo, certo? Vamos dizer que a gente fixou ele. Agora, nesse caso aqui que fica em 2, a gente vai ter que analisar a proporcionalidade. Vou pensar assim, número de pintores. Ao eu aumentar o número de pintores, meu número de dias aumenta ou diminui? Diminui, certo? Como a gente viu aqui no exemplo anterior, ao aumentar o número de trabalhadores, o tempo que eles trabalham diminui. Isso eu estou levando em conta. Mesma área. Esquece isso aqui. Esquece esse lado aqui por enquanto. Essa é só deles. Então a gente descobriu aqui que vai ser inversamente proporcional. Quando é inversamente proporcional, a gente inverte a razão. Então aqui, eu vou ter que fazer uma inversão de razão. Certo? Agora, vamos para outro caso. Agora, esquece esses caras aqui. Esses aqui não existem. Muro. 10 dias pinto 90 metros de muro. Quantos dias eu levarei para pintar 60? São diretamente proporcionais ou inversamente? São diretamente proporcionais, certo? Quanto maior o número de dias, maior o que eu consigo pintar, certo? Isso quer dizer que essa razão eu vou manter ela constante, certo? Isso quer dizer que 10 dias sobre x, mesma coisa na outra, gera a razão entre eles aqui, vai ter que ser igual. Agora, pega a sacada. A gente vai fazer a inversão, então eu vou ter 20 sobre 15 e eu vou ter que multiplicar pela outra razão. Então eu vou fazer a multiplicação, como aqui era diretamente proporcional, mantive constante. Então, 90 sobre 60. Perfeito? Então agora é só fazer a conta. Continue. Aqui fica 1, corta. 0, 0, corta. Aqui eu vou ter que 1 sobre x. Seria igual a 2 vezes 9 sobre 15 vezes 6. Vamos inverter essa fração aqui para calcular o meu x direto. Então, x vai ser 15 vezes 6 sobre 2 vezes 9. Esse 2 contra aqui fica 3. Aqui fica 1, 5. Isso quer dizer que esses pintores vão levar 5 dias. 5 dias, certo? Espero que todos tenham conseguido entender. Fazer
mais alguns exemplos. Cara, essa matéria é muito fácil fazer questão, entendeu? Vocês estão fazendo questão, vocês começam a pegar os macetes, entender as ideias, porque é bem simples. Faz aqui o processo, é assim, é mecanizado, sabe? Se você entende mecanização, fica tranquilo. Deixa eu ver. Fazer mais exemplo, então. Em uma fábrica de celulares, 3 máquinas produzem 600 celulares em 12 dias. Quantos dias serão necessários para 8 máquinas produzirem 1.200 celulares? Vou pegar aqui de novo, fazer a mesma coisa no processo. Fixa esse valor aqui, vou deixar ele fixo e vamos analisar a proporcionalidade dos outros, certo? Vamos dizer assim, se 3 máquinas, evidente, se 3 máquinas produzem celulares em 12 dias, 8 dias, 8 máquinas vão produzir em quantos dias? Teoricamente tem que ser menos dias. Seria a mesma ideia dos trabalhadores, certo? Então, isso aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Então a gente vai ter que fazer a inversão da fração. Beleza? Ok, então já fizemos a análise desse cara. Vamos ver celulares. Se 600 celulares são produzidos em 12 dias, 1.200 celulares serão produzidos em quantos dias? O número de dias aqui vai ter que aumentar, certo? Então essas grandezas elas são proporcionais. Então, não vou alterar a fração, vou manter ela igual. E a gente vai fazer o mesmo processo. 12 sobre x vai ter que ser igual a inverter a fração. Então seria 8 sobre 3 vezes diretamente proporcional, não inverte a fração. 600 sobre 1.200. Perfeito? Agora, só fazer a continha aqui. Vou inverter as frações para já obter a função do x, certo? Sobre 12 vai ser 1.200 vezes 3 sobre 8 vezes 600. Aí é 600 corta com 1.200 fica 2. Então eu vou ter x igual a 12 vezes 2 fica 24 vezes 3 sobre 8. Isso quer dizer, esse aqui contando mais, x vai ser igual a 9 dias. Então, para a produção de 1.200 celulares, utilizando 8 máquinas, eu vou levar 9 dias. Ainda deu menos dias, o dobro de celulares, é interessante. Então agora vamos fazer, já que aqui é o preparatório do map, selecionei algumas questões da própria map para que a gente possa resolver. Certo? Então, vamos começar com as fáceis, depois aumentando o nível. Os números x e y são tais que 80% de x é igual a 20% de y. Qual das igualdades abaixo é verdadeira? Então, vamos escrever 80%, 80 sobre 100, vezes x, vai ter que ser igual a 20 sobre 100, vezes y. Só anotando o enunciado, que é exatamente o que eles estão falando. Então aqui, ó, eu vou calcular a razão entre eles. 100 corta, então 80x igual a 20y. Isso quer dizer que 4x vai ter que ser igual a y. Ou seja, y sobre x igual a 4. Fiz a razão entre eles. Perfeito, certo? Agora é só analisar os itens. E a gente consegue perceber que o item E é o cara certo. Bem simples a questão. Né? Vamos botar aqui. Olha, essa aqui é uma de regra de 3 composta. Que a gente acabou de fazer. Bem parecido. Bem parecido. Ah, não. Desculpa. Confundi. A regra de 3 composta tá vindo aí. É bem interessante. Vamos ver essa aqui primeiro. Um fabricante diminuiu a quantidade de chocolate em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço de caixa. Qual foi o aumento percentual do preço de grama do chocolate? Certo? Então, vamos fazer a análise. Vamos dizer que o preço inicial era um preço P. Certo? P.
para esse preço P, ele é fixo. Então, eu tinha antes que 250 gramas era 100% do meu chocolate. 100% do meu chocolate com o preço P. Aí, depois, isso mesmo, depois eu peraí, corto. Tá certo. Tá. 250 vai equivaler a 100% em unidade. Então eu vou calcular quanto que dos 200% equivale. 200 gramas equivale a quantos por cento desse cara? Aqui. Vou ter 250 vezes x igual a 200 vezes 100. Aqui eu posso fazer uma jogadinha. 20 vezes 1000. E aí isso vai dar 20 vezes 8, né? Não é errado. Certo? Vou fazer assim. 200 gramas equivale a 100%. Porque foi o novo ajuste, certo? Então eu quero calcular quanto que foi o aumento que isso aconteceu. Então eu quero saber quanto 250 gramas equivale em percentual. Então eu vou ter aqui, fazendo a razão, certo? Que 200 sobre 250 vai ter que ser igual a 100 sobre x. Então o meu x ele vai ser igual a 100 vezes 250 dividido por 200. Certo? Então esse aqui, quanto que isso dá? 2. O x aqui ele vale 125%. Porque estava tudo em porcentagem, certo? Logo, se quando esse aqui é 200 gramas, ou 100%, meu 250 ele vale a 125. Isso quer dizer que o aumento percentual do 200 gramas foi de 25%. Tranquilo, certo? Ah, agora chegou a de regra de três compostos que eu estava falando para vocês. Vamos ver. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 kg de bombons para entregar em 10 dias. Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 kg de bombom. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção diária? Vamos ver aqui. Primeiro, questão de regra de 3, dá para perceber. Então, vamos montar a tabelinha. Certo? Então, eu vou colocar aqui fonte de funcionários. Aqui eu vou colocar número de dias. E aqui eu vou colocar o quilograma. Certo? Então, ele me diz no enunciado, primeiramente, 3 funcionários produziram 20 kg em 5 dias, certo? Como ele quer 100 kg e já foram produzidos 20, então o que falta é 100 menos 20, que seria 80 kg, certo? Então, para minha nova equação aqui, eu vou precisar de 80 kg. Como ele quer em 10 dias e já se passaram 5, eu também vou ter 5 dias.
E o número de funcionários? Como ele não quer o número de funcionários total, ele quer o número de funcionários extras que foram adicionados, aqui eu não vou colocar 3. Eu vou colocar 3 mais x. Por quê? Porque eu tinha 3 dos anteriores, eu vou adicionar x funcionários. Então, esses x são os meus funcionários extras. Então, pronto, estou com a minha regra de 6 montada. Agora vamos analisar. A incógnita, que é o x está aqui, então aqui eu vou deixar fixo. Fixei esse valor, certo? Vou pensar assim agora. Vamos ver primeiro o número de dias. Se 3 funcionários fazem 5 dias, 3 mais x funcionários devem fazer em menos dias, certo? Teoricamente. Então, funcionários e dias são grandezas inversamente proporcionais. Então, vou ter que inverter a fração. Esse caso, como é 5 e 5, não vai fazer muita diferença. Mas, se fossem valores diferentes, obviamente faria. Então, esse cara aqui são inversamente proporcionais. Teoricamente, teria que inverter a fração. E quilogramas? Se 3 funcionários fazem 20 quilogramas, 3 mais x vai fazer mais, certo? Eu estou aumentando o número de funcionários. Isso quer dizer que o número de quilogramas que eu vou produzir também vai aumentar. Então, eles são diretamente proporcionais, certo? Então, agora eu já posso montar minha regra de 3. 3 sobre x mais 3 vai ter que ser igual a... Seria 5 sobre 5 invertido, só que 5 sobre 5 é igual em todos os casos, certo? Vezes diretamente proporcional, então mantém a mesma fração, 20 sobre 80. O 5 com 5 corta dando 1, o 20 com 80 dá 1 quarto. Isso quer dizer que 12 vai ser igual a x mais 3, consequentemente, o meu x aqui ele vai ter que valer 9. Então, terão que se adicionar 9 funcionários para que seja possível fazer essa ação. Então, alternativa correta, nossa letra D. Mais uma questão. 2 reservatórios ligados por um fio, um fino tubo de sua parte inferior, contém o mesmo volume de água com alturas diferentes, conforme mostrado na figura 1. Abrindo-se a torneira do tubo, a água escoa, de modo que as alturas das colunas se tornem iguais. O nível de água no reservatório esquerdo baixa x e o nível de reservatório do y sobe y, conforme indicado na figura 2. Qual é a altura h em centímetros da água em equilíbrio? Ok? Então, primeiro só vamos deixar aqui ele que é a altura h. Okay. E como os tubos são diferentes, aqui eu vou fazer uma jogadinha. Eu vou dizer que essa área aqui é um A1 e essa área aqui ela é um A2, certo? No final, eles vão ter a altura H. Então, inicialmente, esse aqui ele tinha H mais X, já que ele desceu X para deixar igual. E esse aqui ele tinha H menos Y, já que ele subiu Y no segundo caso, certo? Só que os volumes aqui têm que ser iguais inicialmente e após. Então é isso que eu vou fazer. Então eu tenho aqui A1 vezes H mais X mais A2 vezes H menos Y. Isso é igual ao volume total. E o volume total também é igual a H vezes A1 mais H vezes A2. Perfeito? Perfeito. Vem aqui. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso aqui é igual a H vezes A1 mais A2. Vou deixar aqui. O que mais que ele diz? Ele diz que os volumes iniciais eram iguais, né? Contém o mesmo volume, com alturas diferentes. Então aqui, primeiro eu vou fazer aqui, que aqui vai aparecer A1 vezes H mais A1x mais A2 vezes H menos A2y igual a H vezes A1 mais H vezes A2.
Certo? E eu consigo cortar esses dois caras aqui. E eu vou obter que é 1 vezes x igual a 2 vezes y. Top. Agora deu certo. Foi mal. Tinha esquecido aqui, mas vai dar certo. E agora eu vou utilizar que os volumes inicialmente são iguais. Porque eu vou ter que A1 vezes H mais X vai ter que ser igual a 2 vezes H menos Y. E eu vou fazer a razão entre essas duas equações que eu obtive. Por que eu vou fazer isso? Porque assim eu consigo sumir com esse A1 e com esse A2. Porque eu vou obter A1 vezes X sobre A1 vezes H mais X vai ter que ser igual a 2 vezes Y sobre A2 vezes H menos Y. E aí, eu consigo obter que x sobre H mais x vai ter que ser igual a y sobre H menos y. Agora, vou fazer a continha aqui no final, né? hx menos xy vai ter que ser igual a hy mais xy. E aí eu vou ter que h vezes x menos y vai ser igual a 2xy e, consequentemente, o meu h ele vai ser 2xy sobre x menos y. Pronto. Top. Então, a alternativa aqui seria a letra E. 2xy sobre x menos y. Certinho? Massa. Próxima questão. Alice colocou 1 litro, 1000 centímetros cúbicos, de água em uma jarra e mediu o nível da água. Depois ela colocou um objeto maciço de prata na jarra e mediu novamente o nível da água, conforme a figura. A massa de 1 centímetro cúbico de prata é 10,5 gramas. Qual é a massa do objeto? Tá. Então, primeiramente, o que a gente pode fazer? Vamos entender a questão. Então, inicialmente ele tinha um copo com um tal líquido e depois ele colocou um objeto lá dentro e o volume aumentou, obviamente. Mas vocês concordam comigo que o volume que foi modificado foi o que dessa, acho que é uma girafa de prata, foi adicionado aí no meio? Então, eu vou fazer a mesma, primeiro eu vou fazer a mesma jogadinha de antes. Eu vou falar que aqui é uma área A1 e essa mesma área aqui, que também é A1, certo? Então, como ele me dá o volume, eu consigo determinar quanto vale esse A1. Então, como inicialmente eu tinha, como ele está trabalhando em centímetro cúbico, eu vou deixar em centímetro cúbico, para que as unidades fiquem iguais. Então, eu vou ter que A1 vezes 15 centímetros vai ter que ser igual ao meu volume inicial, 1000 centímetros cúbicos. Isso quer dizer que o meu A1 vai ter que ser igual a 1000 sobre 15. Certo? Certo? Então, deixar isso aqui anotado. Eita. O negócio que travou. Acho que travou. Tá, compartilhar aqui de novo. Deixa eu ver se estou compartilhando com vocês. Deixa eu modificar aqui para conseguir compartilhar. Pronto. Assim, estou conseguindo ver certinho. Vou voltar aqui. Como eu estava dizendo, A1 vai ser igual a 1000 sobre 15, que eu consegui obter pela equação aqui do volume. Então, vamos agora analisar essa girafa aí no geral. Por quê? Porque eu quero entender qual foi o volume adicionado por ela.
Então vamos inicialmente analisar essa massa. Por quê? Porque ele fala que a massa de 1 centímetro cúbico de prata é 10,5. Então eu vou colocar aqui assim, ó. 1 centímetro cúbico está para 10,5 gramas. Certo? Então, o volume dessa girafa aí está para uma massa M, que é a massa M que eu quero calcular. Então, eu consigo entender, fazendo a multiplicação aqui, que a massa M ela vai ser igual a 10,5 vezes V. Certo? Ou melhor, vou deixar em função do V, né? O V, ele é a massa M sobre 10,5. Aí, a gente pode fazer agora o cálculo do volume total. Então, A1 que eu determinei, 1000 sobre 15, vezes essa nova altura, que é 18, vai ter que ser igual ao volume anterior, que é 1000, mais o volume da girafa de prata, que vale M sobre 10,5. Substitui aqui M sobre 10,5. Aí, fazendo essa conta aqui, multiplicar por 3, aqui fica 6, aqui embaixo fica 5, aí aqui dá 200, então eu vou ter 1.200 igual a 1000 mais M sobre 10,5. Tá acabando o espaço. Então eu vou ter que M vai ser igual a 10,5 vezes 200. Fazendo essa conta, se eu obter que o M vai ser igual a 2.100 gramas. Isso nos dá uma alternativa item B. Certo? Bora para mais uma questão. A última da aula para vocês ficarem felizes. Observe que na igualdade 360 igual a 90 mais 120 mais 150, as parcelas são proporcionais, ou seja, possuem a mesma constante, a 3, 4 e 5. De quantas maneiras podemos escrever 360 com a soma de 3 parcelas inteiras em ordem crescente e proporcionais a números inteiros positivos consecutivos? Top, certo? Então, primeiro vamos analisar o que é sejam proporcionais a 3 números inteiros consecutivos. Então, vamos escrever 3 números inteiros consecutivos. Vou dizer que um número é o x menos 1, um número é o x e um número é o x mais 1. Eu vou dizer que a minha constante de proporcionalidade vai ser uma constante k, certo? Ele quer que o 360 seja essa constante vezes esses valores. Então, eu vou ter que o 360 vai ter que ser igual a k vezes x menos 1 mais k vezes x mais k vezes x mais 1. Assim, a gente tem que k, podemos colocar o k em evidência aqui, temos x menos 1 mais x mais 1. Esse 1 corta, a gente encontra 3x vezes k. Dividindo por 3 pelos dois lados, já que a gente tem 360, a gente tem 120 igual a x vezes k, certo? Agora, não é mais uma aula muito de razão. A gente vai ter que entrar um pouco na parte de teoria dos números para fazer a resolução dessa questão. Mas vai ter uma aula aí de teoria dos números e vocês vão conseguir entender essa técnica que eu vou fazer. Primeiro eu vou fazer a faturação de 120. 120 ele vai ser 60 vezes 2, que é igual a 4 vezes 15 vezes 2, que seria 3 vezes 5 vezes 2 ao cubo, né? Então eu vou ter 2 ao cubo vezes 3 vezes 5, certo? Então o meu 120 ele pode ser escrito dessa forma. Então o que eu estou querendo dizer? Por que eu estou fazendo isso? Porque ele quer a quantidade de casos possíveis. Se ele quer a quantidade de números inteiros, eu quero calcular o número de x. Então eu só quero calcular quais são os valores para esse x satisfaz.
Então eu vou ter que o meu K aqui, ele poderia ser 120 sobre x. Só que esse K ele é um número inteiro. Então o x ele tem que ser um divisor de 120. Então a ideia é calcular quantos valores de x pode satisfazer. Aí eu venho aqui e vou substituir. Aí tem uma técnica para calcular a quantidade de divisores que a gente pega os expoentes da fatoração e faz a multiplicação somando um deles. Então, tipo, o número de divisores do meu 120 aqui, ele vai ser esse expoente aqui. 3 mais 1, vezes o expoente que aqui é 1 mais 1, vezes o expoente daqui, que é 1 mais 1. Então seria 4 vezes 2 vezes 2, seria igual a 16. Só que, essa questão tem uma pegadinha também. Por quê? Se o meu x fosse o número 1, que também está sendo contabilizado nesses divisores, isso faria com que o meu x menos 1 fosse 0. E 0 não é um inteiro positivo. Então a gente tem que descontar esse caso. Então, o meu x ele pode satisfazer 16 valores menos o caso do 1. Então eu tenho um caso a menos. Isso quer dizer que eu vou ter 15 valores possíveis por x. Então existem 15 casos possíveis que satisfazem essa questão. Então, resposta, item B, 15. E acabaram as questões que eu separei aqui para a aula de hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado e aprendido uma coisa nova, ou gostado pelo menos de alguma questão aqui. Fiquem ligados nas próximas aulas, que vários assuntos serão abordados, não só nessa parte de álgebra, mas teoria dos números, geometria, para tudo. Tudo estará em aulas. Se inscreva aí no canal e fique por dentro. Um abraço.